Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, né? Vamos trabalhar hoje, vamos estudar a respeito de Jean-Jacques Rousseau. E aí, você conhece Rousseau? Você sabe quem foi esse filósofo suíço? Ele nasceu em Genebra, mesma cidade e país que Jean Piaget, muito tempo depois, né? Bom, realmente ele nasceu na Suíça. Esse nome, né, Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu na Suíça, ele é um filósofo que era da corrente iluminista. Mas apesar de ser da corrente iluminista, ele também teceu algumas críticas ao próprio movimento iluminista. Em certa medida, uma dessas críticas ele traduziu em um dos livros dele, que se chama O Contrato Social. E nesse livro, ele expõe as suas ideias considerando que tem um estado da natureza. Sabe aquele estado de direito que a gente já tratou aí num outro vídeo? Bem, ele aqui nesse livro, né, ele trata do contrato a partir da visão do estado de natureza. E mais, para o Rousseau, esse estado de natureza seria um estado que não há nenhum tipo de intervenção social. Então, o estado da natureza seria um estado sem uma intervenção social, sem uma intervenção política, sem uma intervenção moral. E ele ainda afirma que o estado de natureza ele acaba com um contrato ou com o estabelecimento aí de um pacto social. Afinal de contas, o estado de natureza humana é bom, né? É naturalmente bom. E a forma e essa formação do pacto social, né? Para viver em sociedade, vai haver a necessidade de se estabelecer um contrato, né? Daí o livro das ideias que ele discorre a respeito disso. E esse pacto social ele vai acabar corrompendo o homem naquele estado de natureza. Aliás, inclusive por estas questões, exatamente estas questões mesmo, né, é que ele vai ser considerado junto com outros filósofos, né, junto com Hobbes, com Locke, ele vai ser considerado um filósofo contratualista, por conta aí deste contrato social, né? E o Hobbes e o Locke também, assim como Rousseau, eram iluministas. Bom, você está vendo que essa aula já foi muito bem pensada, foi muito bem planejada e feita com bastante carinho e responsabilidade. Então, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, deixa seu like que nós vamos estudar hoje a respeito de Rousseau. Então, olha só, como eu estava falando, né? Este estado de natureza, que seria, né, o que o Rousseau chamou de o estado da natureza humana, né? Porque ele está se referindo aí à formação, à constituição do homem, né? Então, esse estado de natureza humana é bom, né? É bom. Esse estado de natureza é bom. E quem é que vai modificar o homem? É o pacto social. Então, vai haver um pacto social, certo? E esse pacto social vai corromper esse homem, que vai deixar de ser bom, porque ele vive aí no estado de natureza. Então, tipo assim, o ser humano vive lá no estado de natureza que é puro de moral, de inocência, até porque o homem puro não saberia o que é agir fora da retidão ou agir maldosamente. Então, o pacto social que se estabelece é para a vida em grupo, né? Então, esse pacto social que ele descreve, né? É para a vida em sociedade, é para a vida em grupo, né? Porque o homem só, ele sabe, ele está ali naquele estado de natureza, né? Ele não foi corrompido pela sociedade. E é isso que vai afastá-lo do estado de natureza, né? Então é esse pacto social que vai afastar o homem
do estado de natureza. De positivo, né, o iluminismo para Rousseau tem o quê? O desenvolvimento das ideias, das artes. Então, o Rousseau fala, né, que o iluminismo, iluminismo, ele vai trazer as ciências, né? As ciências, as artes, o conhecimento, né? O conhecimento filosófico, enfim, isso tudo é ganho do iluminismo, porque como eu estava falando, o Rousseau ele não critica só o iluminismo, ele era iluminista, ele acreditava em muitos dos pensamentos iluministas, entretanto, ele fez aí algumas críticas, né? Mas ele não para por aí. O Rousseau fala de um outro conceito, né? Ele fala de vontade geral. E ele fala dessa vontade geral como seria alguma coisa assim, da vontade da comunidade, né? Seria então da comunidade, né? Da comunidade como um todo, né? Sabe aquela máxima que diz assim, a voz do povo, né? É isso, né? É essa ideia é uma ideia que é da população de um modo geral. Então, se a vontade geral está sempre do lado do bem, então o povo sempre vai querer o bem. Então, olha só, se a vontade geral está do lado do bem, o povo quer o bem, né? A comunidade quer o bem. É como se fosse aquela voz de Deus, né? Deus vai sempre mandar a voz correta, né? Vai sempre querer o quê? O bem comum, o bem de todos. Belezinha? Deu para ficar claro o que é vontade geral, o que é estado de natureza, o que é o pacto social que Rousseau fala? Bom, então, a gente está vendo como não é possível para Rousseau que a vida em sociedade ela tenha a mesma condição da vida que é no estado natural, né? Como se o estado de natureza fosse oposto ao estado social, né? A vida em sociedade, portanto, a necessidade do contrato social, esse pacto social. Então, a vida em sociedade, para que ela tenha a mesma condição da vida natural, né? Do estado de natureza, há necessidade de um novo homem que passe a viver e a conviver com outros homens, ou seja, em sociedade, deixando então esse estado de natureza. Então, o estado de natureza vai ficar para trás quando o homem for introduzido na sociedade. Bom, o Rousseau propôs, então, para que esta mudança desse estado de natureza para a vida em sociedade, né, que vai transformar o homem, ele propõe essa transformação a partir de ensinamentos. E é aí que entra o Emílio ou da educação. Por quê? O Emílio ou da educação é o título de um dos livros dele, que ele trata da educação. Ele pega aí o Emílio, que era uma pessoa da elite, e ele foi preceptor deste menino, e então ele vai analisar o que se ensinar, ele observa a natureza do Emílio, né, o desenvolvimento do Emílio, e ele vai expor isso tudo em determinadas fases, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, enfim, ele trata aí desse livro, né, Emílio, ou da educação, numa linha de descrição de como esse homem se transforma. Como esse homem se transforma do estado da natureza para um pacto social, para uma vida em sociedade. Sendo que todas essas questões precisam ser ensinadas. Tá? Então, do estado de natureza
para o estado de relações sociais, tá? Há que se haver ensino, porque o homem precisa aprender a conviver em sociedade. Essas coisas precisam ser ensinadas. É como se o homem precisasse aprender a ser bom dentro da natureza, tá? Porque uma outra máxima de Rousseau é a seguinte, que ele fala que o homem nasce naturalmente bom, porque ele está num estado de natureza. A sociedade é que o corrompe, a sociedade é que vai mudar este estado de natureza. Então, é aí que ele escreve esse livro, né, Emílio, ou da educação, e ele vai falar nesse livro já desde a primeira infância. Então ele vai descrever, e esse livro, ele descreve, né, esse desenvolvimento e o ensino do Emílio já desde praticamente o nascimento, né, desde a primeira infância, tá? Então, o objeto dele de estudo, né, passa a ser aí já desde a primeira infância, fase nessa primeira infância, na qual a criança começa a perceber que ela depende da sociedade e que a sua autonomia é relativa. Então, a criança começa a perceber que ela precisa de um adulto, vamos dizer assim, né? Que esse adulto, ele vai ser o quê? O mediador. Então, é desde a primeira infância que ele descreve, né? E ele coloca o adulto, tá? O adulto, para Rousseau, então, nesse âmbito da educação, ele vai ser o mediador. É ele que vai intermediar as ações da criança com a sociedade e vai despertar nessa criança essa consciência da dependência social, né? Dessa falta de autonomia que todos nós temos, né? E ele fala outra coisa muito importante, que desde a primeira infância e ao longo dos anos, né, que se sucedem, há que se respeitar a natureza da criança nas suas especificidades. Então, isso é um outro conceito bastante importante que Rousseau fala, né, que tem que haver respeito às especificidades de cada criança, ok? Bom, no livro, o Emílio, né, é um livro que fala da teoria da educação e ele vai descrever, então, com detalhes como é que deve ser a educação de crianças, de adolescentes e de jovens, né, para que se tornem adultos felizes, adultos aptos a uma vida em sociedade. Então, ele vai descrever fases, né, de desenvolvimento para que as pessoas se tornem adultos, adultos felizes e realizados. E realizados aonde? Em sociedade, tá? Então, sociedade. Tá? Então, esse é o grande mote aí do livro dele, né? Dos pensamentos de Rousseau. E aí ele vai descrever fases, né? Essas fases ele vai colocar em 4 períodos, tá? Então, são 4 períodos. Quais são esses períodos? Primeiro período, tá? Primeiro período é a primeira infância. É do zero aos 5 anos. Tá? Então, do 0 aos 5 anos, que período é esse? Né? É o período da primeira infância e que para Rousseau, esse período, as crianças devem ficar livres, de preferência junto à natureza, né? Naquele estado de natureza, e é um período de fortalecimento físico.
vai desenvolver aí a motricidade. Então é muito importante também para Rousseau que essas crianças cresçam fortes, livres, e ele, inclusive, é uma das pessoas que fortemente defende o aleitamento materno como uma maneira das crianças adquirirem aí resistências, enfim, de se fortalecerem fisicamente. Então, do 0 aos 5 anos é o estabelecimento aí de saúde, de um fortalecimento físico. O segundo período, né, que Rousseau trata é dos 5 aos 12 anos, tá? E aí, nesse período, o que é muito importante? Que as crianças desenvolvam brincadeiras, que elas brinquem, que elas corram, que elas se divirtam, então assim, os primeiros 5 anos as crianças vão se fortalecendo fisicamente, né? Dos 5 aos 12 anos é um período de bastante intensidade em relação às brincadeiras, sendo que essas crianças de 5 a 12 anos já estão mais aptas à interação, né? Então são essas duas primeiras fases que as crianças vão começar já a interagir. E só aí que começa, na proposta de Rousseau, né, a importância de um preceptor, né, de um professor, né, uma pessoa que cuide dessas crianças. Para quê? Não para ficar ensinando coisas para as crianças, porque até os 12 anos as crianças deveriam aprender a respeito, ou a partir da observação, a partir da interação delas com os meios, mas essa ideia do preceptor estava muito fortemente ligada às crianças não correrem risco. E é por isso também que ele vai influenciar outros autores, né? Ele vai influenciar Montessori, ele vai influenciar Freinet, ele vai influenciar esses outros autores que tratam disso também, né? Que as crianças têm que ter lá uma certa liberdade e o adulto, ele vai ser um mediador, mas mais uma pessoa que está ali zelando pela segurança e pela integridade física das crianças. Então, seria no sentido dessas crianças não correrem risco. Então, eles ficavam ali vigiando, né, e mantendo as crianças o mais livre possível, só resguardando aí de um possível perigo, né, da segurança física mesmo, tá? Bom, só que aí, evidentemente, o desenvolvimento das crianças extrapola, né? Então, temos aí a terceira fase. E a terceira fase são crianças dos 12 aos 15 anos. Aqui sim, tá? Então, até aqui é mais uma integridade física, né? De brincadeiras, né? De desenvolvimento. Aqui, dos 12 aos 15 anos, já começa, né? Já teria início aí uma fase de aprendizagem mais sistemática, né? Então, é onde ele propõe efetivamente os estudos, né? E também ele propõe uma aprendizagem de um ofício, de um trabalho. Então, seria uma profissão. Ele até propõe que essa profissão seja uma profissão manual, até para as pessoas da elite, que ele julgava que um trabalho manual, um trabalho de artesão seria benéfico, né, para essa fase do desenvolvimento. E Rousseau aí então fala da quarta fase, que iria dos 15, né, dos 15 anos até mais ou menos os 20, tá? Então, aqui nessa quarta fase seria dos 15 aos 20 e poucos anos, tá? E que já era assim quase a entrada na vida adulta, né? Aonde o jovem, né, o adolescente, o jovem, já estaria apto
a ingressar aí numa vida moral, numa vida religiosa, numa vida social plena, porque aí já teria desenvolvido as outras competências, né, as outras habilidades, né, as habilidades físicas, principalmente que ele vai desenvolver ali na primeira e segunda fases, dos conhecimentos já a partir da terceira fase, né, dos 12 aos 15 anos, e aí dos 15 aos 20 já se preparando mesmo para a entrada no mundo adulto, já com características de conceitos morais, religiosos, enfim, de uma vida plena em sociedade. Agora nós vamos resolver algumas questões para ver como é que as bancas cobram estas ideias de Rousseau. Olha aqui, questão de número 1, 2016, da SEDUC do Ceará, professor de filosofia. Para os filósofos ditos contratualistas, ou seja, Rousseau, Hobbes e Locke, né, do contrato. Lembra do contrato social que você vai associar que Rousseau era contratualista, né? Então, para os filósofos ditos contratualistas, a origem da sociedade e do Estado baseia-se num contrato firmado entre os homens. Em decorrência, destaca-se a hipótese de que o homem é um ser social por natureza e aproxima-se do fato de que a vida em sociedade aparece como uma decorrência do desejo humano de autopreservação, algo, portanto, artificial. Esse texto é um trecho do livro do Oliveira e do Borges, Unidos Venceremos, mas acabaremos com o medo, né? Da Lafonte, foi editado em 2013. Bom, esse texto evidencia que o contrato social firma um acordo entre os seres humanos a fim de que eles sirvam, a fim de que eles vivam em sociedade. Compartilham desta concepção os seguintes filósofos contratualistas. Bom, mesmo que você não se lembre que Hobbes e Locke eram também, assim como Rousseau, contratualistas, nós vamos procurar e achar a alternativa correta, porque nós sabemos que Rousseau era, né? Então, olha, Descartes, Kant e Spinoza, não. Hobbes, Locke e Rousseau, perfeito, são os três contratualistas que nós já vimos aqui na nossa aula. Mas vamos ver os outros. Maquiavel, Marx e Sartre? Não. Pascal, Hegel e Nietzsche? Não. Sócrates, Platão e Aristóteles? Também não. Então, nossa alternativa correta, e essa estava bem fácil, né? Não daria como a gente errar. Eu espero que você tenha gabaritado essa também. Alternativa correta, letra B. Vamos aí, questão 2. Rousseau defende a formação do homem natural, junto aos familiares, voltado para si mesmo. Já o cidadão deve ser educado no circuito público, proporcionado pelo Estado, pois é tão somente uma parte de um todo. Com base no texto acima, julgue o item a seguir. O aprendizado social não produz nem o homem, nem o cidadão, mas sim um híbrido, de ambos. Aliar os dois implica investir no saber do ser humano desde seu estágio natural, por exemplo, a criança, né? Quer dizer, está investindo aí no desenvolvimento desde a infância, desde a primeira infância, sendo que o cidadão só terá existência a partir dessa condição, a qual tem como fonte a natureza. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que o ser humano vai começar a se desenvolver a partir do estado de natureza, desde lá da primeira infância. Corrobora total com as ideias de Rousseau. Portanto, esta afirmativa está correta e nosso gabarito é letra C de está tudo certo. Vamos lá resolver mais uma? Questão 3, 2018, da FCC, né, Fundação Carlos Chagas, é da Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma prova para consultor legislativo. Para o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom, é livre, é feliz no estado de natureza. Beleza, né? Até aqui certinho.
Os vícios e a corrupção resultam da vida em sociedade e na sociedade que os homens adquirem sentimento de inveja, cobiça, ódio entre seus semelhantes. Para que o homem viva conforme a sua natureza, livre, feliz, Rousseau defende. Então, qual é a ideia que Rousseau defende? É isso que nós vamos procurar aqui nas alternativas. A ruptura radical com os vícios da vida em sociedade e o retorno definitivo à vida em contato com a natureza? Não é isso que Rousseau propõe. Aliás, no livro Emílio, ele descreve, conforme a gente viu agora há pouco na aula, né, exatamente o oposto disso. Que ele vai respeitar esse estado de natureza durante a primeira infância, depois a segunda fase, até os 12 anos, as crianças brincam bastante, se desenvolvem, aprendem por observação, por interação com o meio, e depois elas vão sim, né, no final da da terceira e para a quarta fase, eles vão sim já aprender esses conceitos morais, os dogmas das religiões, enfim, para uma vida em sociedade. Então, não é a nossa alternativa. B, uma educação em contato com a natureza para que na infância o homem não seja contaminado pelos vícios em sociedade. Perfeito. Até agora é a nossa alternativa correta, tá? É isso mesmo. Então, é preservar desde a primeira infância, né, essa vida junto aos familiares, junto à natureza, o mais próximo possível daquele estado de natureza, porque a sociedade, sim, é aquela que vai corromper, né? Lembra que o ser humano nasce bom, a sociedade é que o corrompe, tá? Então, mas vamos ver as outras alternativas, porque de repente tem uma que identifica melhor as ideias de Rousseau. Vamos lá. C. Uma revolução, já de cara tá errado, né? Porque Rousseau não propõe uma revolução, mas vamos lá. Uma revolução que ponha fim às instituições criadas pelo homem em sociedade e a adoção de um novo modo de vida anarquista? Não, né? Rousseau não propõe o anarquismo, muito menos que se rompa aí com a vida em sociedade de uma forma revolucionária. D. A adequação aos bons costumes da vida em sociedade, pois é impossível o retorno definitivo à natureza. Não, ele não fala que você tem que só aos bons costumes da sociedade, né? Então não está limitado aos bons costumes da sociedade, mesmo porque ele também não fala que é impossível o retorno à natureza. Ele fala que você vai estabelecer lá o contrato social para o bem viver, mas ele também não propõe isso. E que cada indivíduo busque ser bom na vida social ao controlar seus instintos maldosos, pois assim alcançará a felicidade. Ele não fala que a pessoa tem instintos maldosos, né? Ele fala que a sociedade vai o corromper porque é em sociedade, é na vida comunitária que o ser humano vai se deparar com outros sentimentos, com outras emoções que ele não vivia no estado de natureza. Inveja, cobiça, disputa, né? São situações que só vão aparecer diante de um convívio social. Então, a nossa alternativa correta mesmo, para gabaritarmos aqui mais essa questão, é a alternativa B, uma educação em contato com a natureza para que na infância o homem não seja contaminado, é na infância que ele não seja contaminado pelos vícios da vida em sociedade que ele vai enfrentar mais tarde. Vamos lá, nossa última questão de hoje, hein? Questão de número 4, 2019, Gualimpe, Prefeitura de Areal, professor de ensino fundamental, 6º ao 9º, professor de História. O pensador iluminista Jacques Rousseau, que nasceu em 1712 e faleceu em 1778, defendia que o homem, ao ver-se ameaçado, concorda em se organizar politicamente, estabelecendo um contrato social entre seus semelhantes, unindo cada indivíduo aos demais. Nesse contrato, a soberania reside no
povo. A esse respeito, né, a esse preceito foi chamado de despotismo esclarecido, Estado de Direito, vontade geral ou fisiocracia? Bom, eu tenho certeza que você já gabaritou essa questão, eu tenho certeza que você já acertou. Mas, antes de revelarmos efetivamente qual é o gabarito que você acertou, vamos ver cada uma delas. Olha só, despotismo esclarecido, tá? Isso aqui tem a ver, olha só, despotismo, tá? Tem a ver com mandos e desmandos de determinados reis, de determinados imperadores, certo? Por quê? Era uma maneira que eles tinham de governar, alguns, né? Tinham uma maneira de governar a partir do qual algumas ideias estão dentro desse movimento iluminista, só que o despotismo esclarecido, ele visava o quê? Acelerar um processo de modernização em alguns países e, consequentemente, aumentar o poder dos próprios reis e imperadores, exatamente para enfraquecer a oposição que seria que o povo poderia ter em relação ao próprio governo. Então, para enfraquecer os opositores, eles governavam em nome da felicidade do povo. Estou governando para a sua felicidade, para o bem-estar da nação. Então, a gente já viu que não é a alternativa a nossa alternativa correta, tá? Porque não é esta ideia que Rousseau vai trazer para nós, né? Bom, a alternativa B fala de Estado de Direito. Estado de Direito, a gente já viu, né, em outro vídeo aí, mas é o quê? É uma expressão que está ligada aí a um conceito que nasce logo depois da Revolução Francesa. E a gente não pode esquecer que a Revolução Francesa, ela foi inspirada em muitas ideias de Rousseau, tá? E a Revolução Francesa é ela que vai romper com o absolutismo, né? Ela que vai quebrar com esse absolutismo e no lugar do absolutismo entra o quê? O parlamentarismo. E nessa época, né, a época do absolutismo, né, anterior à Revolução Francesa, anterior ao parlamentarismo, os governantes detinham todo o poder, portanto, eles não precisavam de nenhuma lei e eles não precisavam respeitar sequer as leis. Isso vai aparecer e surgir no parlamentarismo muito fortemente, né? Então, o Estado de Direito está ligado aí ao surgimento do parlamentarismo, que passa a vigorar o que a gente chama hoje mesmo, né, de Estado de Direito. Então, você já viu, igualmente, que não é a nossa alternativa correta, não é a alternativa B, né? C, vontade geral. Você já ouviu essa expressão hoje, né? No comecinho da aula você já ouviu essa expressão, é a nossa alternativa, eu tenho certeza que você gabaritou. Mas, olha só, vontade geral, a gente já viu lá no comecinho, né? A vontade da comunidade como um todo, né? A vontade da sociedade é a vontade do povo. Então, claramente, é a nossa alternativa. E vamos ver, a última alternativa era fisiocracia, tá? A fisiocracia é um conceito que está muito ligado à economia, tá? Está muito ligado à economia e não tem ligação direta com o que a gente está estudando hoje, aqui e agora, tá? Ela só está aí, na verdade, para fazer volume, para colocar aí mais uma alternativa para você e talvez confundir uma pessoa que não tivesse conhecimento, que não tivesse lido ou estudado a respeito de Rousseau. Então, nossa alternativa correta para a gente gabaritar aqui nossa última questão é mesmo a questão, a alternativa C. Bom, hoje a gente vai ficando por aqui.
Você está inscrito no canal? Não está? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser comunicado toda vez que chegar um vídeo bacana, um material legal para você estudar. E é isso aí, é o que temos para hoje, beleza? Não esquece também de deixar seu like antes de você assistir o vídeo até o final. Vou ficando por aqui, um beijão grande, um abraço e até o próximo vídeo.